Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos. Hoje a gente está aqui mais uma vez para conversar com o Luca Carvalho e com o Rômulo Carneiro. Bom, Luca, Rômulo, a gente tem algumas questões importantes a respeito das quais conversar aqui. Eu queria começar a dizer o seguinte. A gente, em interação com o mercado, já tem observado uma certa confusão, Luca, em relação ao fato de que já existe chatbot por aí, não é verdade? Quer dizer, infelizmente. Quem nunca teve uma experiência, digamos assim, horrível ou tenebrosa com um chatbot que jogue a primeira pedra. Mas o que eu queria colocar, Rômulo e Luca, é o seguinte: a Ex Machina se propõe a desenvolver o conceito de funcionário digital nas suas várias aplicações, e eu penso que em nada deva confundir-se com a ideia de chatbot, né? Então, vamos começar distinguindo isso em primeiro lugar, para que, quem sabe, com alguma sorte, definitivamente, nunca mais ninguém nos faça essa pergunta. Perfeito. Né? E aí a gente pode ir depois para outras partes dessa história. Ou pelo menos se fizer, a gente vai ter o corte para poder enviar para a pessoa. A gente manda esse link, exatamente. Pronto, vai fundo aí, Luca. Tá, eu acho que essa resposta, se me permite dar 2 passos para trás. A propósito, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui conosco hoje, obrigado, Gustavo, pelo convite, obrigado, Rômulo, por estar aqui conosco. A Ex Machina, ela nasce dentro da Redigir, né? Ela é um spin-off de uma empresa de educação, e na Redigir a gente já trabalhava com inteligência artificial, fazia pesquisa há anos, e para ajudar na nossa atividade fim, que é corrigir redação, ensinar alunos a escrever melhor. O primeiro funcionário digital da Ex Machina, que ainda opera na Redigir, eu inclusive acho que o nosso funcionário do ano, há alguns anos, é a Bárbara, que não é um chatbot, não tem nada a ver com chatbot. Quando a gente começou a trabalhar com essas inteligências artificiais, quando a gente começou a trabalhar com modelos de linguagem, a gente percebeu que a gente conseguiria automatizar alguns processos cognitivos dentro de empresas, eliminando um passo que antes tinha que ser feito por algum ser humano. Geralmente um passo muito chato e um passo que o ser humano não queria fazer, liberando o ser humano para poder fazer outras coisas mais interessantes. Dá um exemplo aí do que você está dizendo. No caso da Redigir, a Bárbara, ela trabalha fazendo o bilhete orientador, o comentário final das redações, que é um retrabalho para o corretor. O corretor humano, carne e osso, ele tem que ler um texto, fazer uma série de marcações e definir uma nota. Depois disso, ele tem que fazer uma retomada de tudo que ele marcou e explicar em português ali para o aluno como ele como ele pode corrigir aquele desvio ou aqueles desvios. Acontece que os nossos corretores fazem isso em escala. A gente corrige milhares de textos por dia. Um corretor profissional que está ali na ponta, o primeiro texto ele corrige com padrão, o segundo com o comentário final diminui um pouquinho. No 12º, no 30º, isso vai ficando um pouco mais ralo, porque haja paciência, né? A gente criou um copiloto que entra exatamente nesse pedaço, removendo a parte chata do trabalho do corretor humano, fazendo com que ele ganhasse velocidade, qualidade de vida, tempo e recebendo mais dinheiro pelo mesmo tipo de trabalho. Na verdade, removemos uma parte chata do trabalho dele, ele pôde render mais e ainda receber mais pelo mesmo tempo trabalhado. Isso foi um divisor de águas dentro da Redigir. E a gente entendeu que, bem, como a Redigir tinha uma Bárbara, na verdade existem espaço para várias Bárbaras lá dentro, depois foram surgindo outras, o Oráculo, que é um programador, ele faz requisições do nosso banco de dados com linguagem natural, por exemplo. Depois o Kleber, que é o nosso cientista de dados, que faz análise da performance de uma escola, faz uma sugestão de uma intervenção pedagógica, que é uma sugestão para um professor, para ele poder aplicar na sua sala de aula. A gente entendeu que todo tipo de empresa teria Bárbaras ali dentro, teria processos cognitivos que poderiam ser automatizados. E enquanto o mercado, logo muito depois, a gente percebeu que isso ia acontecer, é natural que acontecesse. Pessoas ou empresas que trabalhavam com chatbot perceberam na inteligência artificial uma ótima aliada para chatbots. E ele se presta muito bem a esse papel, sem problema. Mas existem vários Frankensteins por aí, né? Empresas que trabalhavam
tinha todo um sistema preparado para lidar com o chatbot. O chatbot ele pressupõe um fluxo bem engessado, ele pressupõe saber as perguntas e as respostas. Bem, não preciso explicar aqui, né? Todo mundo já teve uma oportunidade de ficar frustrado com o chatbot. E um funcionário digital, quando inserido nessa posição de vendas, ele revoluciona, ele é algo completamente diferente. É outra experiência, né? Outra experiência. Mas não para por aí, porque o processo cognitivo que está envolvido ali, que um vendedor tem que executar, não se limita a conversar, não se limita a estar lá na interlocução com o público. Existe uma série de outras atividades de back-office que são repetitivas, que levam muito tempo, que nenhum vendedor gosta de fazer, e que nossas inteligências artificiais também estão inseridas, otimizando, salvando a vida, né, do vendedor. A gente fala que o CRM é o principal aliado e o principal inimigo do vendedor, porque bem preenchido ele é um milagre. Mal preenchido ele te sabota. Então, a nossa solução, as soluções da Ex Machina, elas não nascem como um Frankenstein de algum outro sistema que depois entra com inteligência artificial ali no meio. Ela nasce do início AI first. Então a gente pensou todo o processo, pensou todo o passo a passo, entendendo as potencialidades da inteligência artificial. E a gente criou algo que, bem, não existe no mercado. Eu acho que vou passar a palavra para o Rômulo, porque é ele que lidera a fábrica e está lá com um exército de Autobots. Os Autobots são nossos funcionários digitais que estão no back-office. Ele está lá configurando esses Autobots. Pode contar para a gente a revolução que é numa empresa que tem que atender em escala, enfim. Como é que é, Rômulo? Claro, pessoal. É o seguinte, dando um pouquinho de passo atrás nessa fala que o Luca veio trazendo, eu acho que é interessante a gente entender um diferencial nosso da Ex Machina em relação aos chatbots, mesmo os chatbots que hoje trabalham com IA, é que a ideia da Ex Machina nasce sempre em processos cognitivos. Então, acho que a primeira etapa da nossa atuação com a empresa, que a gente chama da reunião de kickoff, aquela reunião de início, é falar assim, Gustavo, você que está nos contratando, né? Qual que é o processo que você quer automatizar dentro da sua empresa? Como que é o seu fluxo completo em torno dessa etapa, desse processo? Onde que o funcionário digital ele vai atuar? Como que ele processa dentro de todo o seu funil? Então, existe toda uma análise bastante individualizada de quais são as etapas da sua empresa em específico. Então, não é uma coisa que vai sair falando do conhecimento generalista que as IAs muitas vezes têm. Então, existe um recorte, existem camadas que vão sendo aplicadas dentro da inteligência artificial para que ela seja extremamente assertiva dentro do seu fluxo. Eu já participei de algumas dessas reuniões, algumas vezes, e tem uma coisa legal, Luca, que o Rômulo como diretor da fábrica, é engraçado falar diretor da fábrica, né? Muito óleo, muita graxa, dá uma né? impressão assim que a gente escuta uns metais batendo e tal. Eu escuto. Você escuta? Mas é porque eu já vi a gente falar assim, então, você que tá cheio dessas ideias malucas aí, não vamos começar por aí, tem que começar daqui, ó, sacou? É esse o processo inicial. Então, assim, tem uma leitura do negócio alheio que a gente, evidentemente, já aprendeu a fazer, que, inclusive, estabelece um ponto de partida. Na verdade, que às vezes as pessoas têm uma noção algo imprecisa do que a IA faz, entendeu? Acho que não é mágica, né? Não é mágica, ao contrário, né? A gente precisa contar umas obviedades para todo mundo e entender bem dessas condições, de por onde que a gente começa, para que determinados processos cognitivos estejam já resolvidos, para que depois a gente possa ir para a segunda etapa desses projetos, para a terceira etapa desses projetos. Isso é uma qualidade, assim, no sentido de que a gente precisa ter este entendimento dos negócios para poder, inclusive, fazer a melhor avaliação de onde e por qual motivo a gente implementa primeiro, né, um FD. Exatamente, acho que essa ideia do onde casa com a pergunta que o Luca me fez, porque muitas das vezes a gente enxerga IA ali como sendo aquele bate-papo no WhatsApp, né?
todas essas IAs que o Luca narrou da Redigir, elas não estão no WhatsApp, ela está dentro do sistema fazendo processos automatizados que ninguém está vendo acontecer na grande maioria das vezes, né? Então, quando o Luca me pergunta sobre os Autobots, por exemplo, sobre essas IAs de back-office, essa IA que fica rodando por dentro dos sistemas, elas são imprescindíveis. A gente teve recentemente no sul do Brasil, como empresa parceira nossa, né, um CRM que a gente está trabalhando para automatizar praticamente todos os processos dentro do CRM. Então, a solução ela começa no SDR, que é o qualificador ali, depois que qualificou toda a movimentação de etapas de qualificação, se esse cliente já está com alta probabilidade de fechamento, baixa probabilidade de fechamento, quais são os produtos que ele quer comprar, todos os campos que o vendedor humano precisaria de fazer, isso já é alimentado automaticamente pelos Autobots. Depois isso já grava uma agenda na agenda do CRM do vendedor. E aí depois o vendedor ainda pode ter um copiloto, ele clica no botãozinho lá, abre um botãozinho e ele conversa com a SA para poder retomar um atendimento, por exemplo, com um cliente que ficou em baixa qualificação e manda um disparo automático. Tem todo um trabalho de pós-venda que ele pode fazer com a utilização da IA. Enfim, os processos que a gente vem criando com as empresas parceiras, elas estão muito além do WhatsApp. Elas estão muito além daquilo que está à frente. Claro que essa etapa de um qualificador, como você bem disse, Gustavo, ela normalmente é uma das primeiras etapas que a gente estabelece dentro do processo, né, de automatização, quando o funcionário digital está associado ali a vendas, atendimento ao público de maneira geral. Legal. Luca, quer colocar alguma coisa? Existe, na sua fala, me chamou a atenção, a gente às vezes tem que falar não para o cliente dizendo, olha, você quer começar por aqui? Mas esse não é o primeiro passo. Existe uma armadilha muito grande de engenheiros inteligentes. Automatizar um pedaço, um processo que não precisava existir. Ou então que não foi otimizado. Então, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça um tempão, tentando criar uma solução automatizada, uma solução que rode completamente de forma autônoma, quando muitas vezes aquele pedaço do fluxo ele poderia ser deletado. Porque ele é necessário com seres humanos, mas quando você coloca tecnologia no processo, às vezes ele não é necessário. Ou então, a forma que se dá hoje não é a forma mais eficiente. Então, para que eu vou gastar um tempão colocando ali tecnologia que vai repetir sem errar um processo que está errado na origem? Então, essa maturidade de olhar para os processos, entender por onde a gente começa, validar esses processos para depois só automatizar e acelerar, isso é algo que a gente traz para a mesa e assim... É um diferencial. É um diferencial muito grande. Consultoria grátis, eu diria. Tá bom? Exatamente. Luca, só para a gente terminar, custa caro? Olha, eu acho que custa muito barato, deveria custar muito mais caro, mas nossa missão é colocar inteligência artificial em todas as empresas do mundo. Isso. A gente uma missão modesta. É uma missão modesta, é uma missão modesta, começando por um paísinho chamado Brasil, de 200 milhões de pessoas. Sim. Olha, para você colocar uma IA para funcionar na sua empresa amanhã, a partir de R$360 por mês. É assim, okay. Gente. E aí, vamos supor que, sei lá, é Natal e você precisa de escalar seus atendimentos. Você está fazendo campanha no Facebook. Ela escala naturalmente. Você precisa de mais Papai Noéis, por exemplo. A gente clona de uma hora para outra. Boa. Pensa se o Papai Noel tivesse uma impressora de duendes que fazem os presentes. Exato. Vamos pensar nessa analogia natalina aqui. E não preciso mais, vou baixar. Então, vou ter que demitir aquela pessoa que eu treinei? Não. O funcionário digital ele pode simplesmente ser reduzido, ele fica ali quase hibernando e depois, eventualmente, entra em jogo de novo quando é chamado. É fantástico. Muito legal, Luca. Obrigado aí pelas suas explicações. Rômulo, diretor da fábrica, escutem os metais. Exatamente. Então, foi uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, a você Gustavo. também. A você que nos ouve, muito obrigado. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. A gente tem feito um trabalho bem legal, levando informação e educação em torno do tema da inteligência artificial para todo o Brasil. Um abraço, até mais.